Eucaristia, memorial da sua presença entre nós por todos os séculos. A paz pelo Senhor. Ao entrar na nossa matriz hoje, a sensação é que ela estava sorrindo para nós, e nós já estávamos também com saudade do nosso padroeiro, a quem nós falamos com uma voz calorosa: salve palmas! Viva o nosso glorioso São Tiago! Estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício. Como banquete do seu amor, concedei-nos por um mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Reverendo Aparecido, nosso pároco, caro irmão, reverendíssimo Giovanni, povo de Deus, nem tudo o que eu vos falar vou conseguir viver. Amados do Senhor, a primeira leitura desse dia tão importante, o qual nós vamos celebrar a palavra do Senhor, não é? Primeiro dia do trido pascal, daquele que morre e ressuscita, para que nós possamos perceber o caminho que Ele nos prepara. Ao vivenciarmos já estas semanas de interiorização dentro de nós, buscando compreender os mistérios claramente, partilhado de tantas formas. Hoje o Senhor abre esse espaço nesse tempo de dor para fazer aquilo que tantas vezes nós vemos os nossos sacerdotes fazer ante o altar. Instituição da Eucaristia. Mas vamos por partes. A primeira leitura de hoje, depois de toda ela conferida, vai dizer assim lá no final: a vez de celebrar por todas as gerações
como instituição perpétua. E a liturgia, sabiamente proferida e escolhida pela nossa Santa Mãe Igreja, ela nos coloca num olhar atento de perceber como Deus é singelo com as coisas dele, até culminarmos no Evangelho. Passemos então ao ato, o salmo responsorial. Olha lá o que vai dizer nesse refrão tão belo: o cálice por nós abençoado. Notaram a sutileza? O cálice por nós, porque em nós Cristo está. E aí a gente começa a enlaçar a palavra de Deus quando vê a palavra na primeira leitura perpétua. Um enlace. Parece que Deus trabalha, e tenho certeza que sim, no coração humano, nas mãos e mentes, para elaborar e entrelaçar a liturgia e compreender o tempo vivido e a importância que ele significa para nós. Depois, vamos lá à segunda leitura. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Vê? São falas simples, mas de ensinamento tamanho. Os nossos olhares, muitas das vezes, passam sobre a Sagrada Escritura de uma forma ligeira, e toda ela, todo trecho, cada cantinho, cada palavra, cada vírgula tem o seu significado e sentido. O que nós recebemos de uma perpétua, de um cálice que abençoamos, é o que nós recebemos. E quem nos transmite? Não é? E nós chegamos, então, no Evangelho. Esse Evangelho, praticamente, ele não precisaria falar-se muito. Mas vamos falar um pouco de intimidade e de vivência daquilo que a gente realmente expressa e traz no coração. Instituir a Eucaristia, ato tão singelo de um homem de um tamanho que muitas das vezes a gente julga grandioso demais, mas que nos ama, que se abaixa, lava os pés. Pergunto a vocês: quais os pés estão lavando? Qual o pé que nosso Senhor quer que nós lavemos nesta noite? Só dos enfermos? Só das pessoas que a gente muitas das vezes não as compreende e não convive bem? O Senhor faz diferente. Ele anda primeiro, ele olha primeiro, e até mesmo na mesa ele cita aquele que o vai trair e o trata ainda com cuidado, com gentileza, com delicadeza. E eu não duvidaria de lavar até os pés deles naquela noite, sabendo de tudo o que iria acontecer. Para se instituir, é preciso muitas vezes se abaixar. O ato de Nosso Senhor, ao instituir a Eucaristia, é aquele ato quando ele se abaixa, se coloca no meio das crianças, e em meio a muitos rebeldes ele diz: deixai vir a mim. O Senhor hoje diz a vocês: venham até mim, quero vos lavar o pé, mas não só o pé, porque Jesus, quando ele chega a tocar em cada um de nós, ele não lava somente os pés, ele nos purifica até a alma.
facilidade de falar desta forma singela de poder entender esse ato de nosso Senhor. Digo a vocês, caminhadas e caminhadas infinitas ante os enfermos, pessoas cegas, pessoas que não me viam, pessoas que não me entendiam, mas que a presença do Senhor com a minha pessoa naquele lugar mudava o ambiente. E aqui é tão gratificante ver ministros, pessoas, crianças, pois eu digo a você, mesmo que não tenha tido a oportunidade de ter uma simples coisa ou uma simples intimidade com a Santa Mãe Igreja, Deus lava os seus pés. Deus quer te lavar, te purificar até a alma, porque o Senhor, quando Ele faz esse ato verdadeiramente, é como eu, minúsculo, pequeno, no meio de vocês. Que força teria, que coragem teria, se não fosse a graça de Deus, se não fosse um dia Ele me olhar nos olhos, fitar e com coragem me convidar. E Ele te convida nessa noite. Ele te convida a fazer esse ato, porque muitos pés precisam ser lavados. Abaixar-se, tornar-se menor, não é o meu caso, porque já sou pequeno. Não é? É ter e ser singelo com o toque de nosso Senhor. E o Senhor quer risos. Talvez você espera uma fala pesada, uma fala de dor, uma fala que nosso Senhor vai ser sacrificado, judiado, vai ser flagelado, e que Ele sabe. Vocês já ouviram isso. Agora vamos viver. Disse bem o Padre, alegria, porque essa Eucaristia, ela é perpétua, como diz a palavra. É o cálice que Deus, naquela noite, e é exemplo da primeira leitura também vai dizer, no tempo antigo, para que se passasse até o sangue nas portas, para que a maldade ou até a própria morte não invadisse e nos matasse. De que forma nós estamos protegendo, guarnecendo as nossas casas? O abaixar muitas das vezes é rezar um Pai Nosso, ou uma Ave Maria. É um perdão que se consegue dar mesmo no silêncio do seu coração. Perdoar é amar o outro de uma forma diferente, assim como Jesus nos ama, assim como Ele se inclina. E nós daqui a pouco tempo veremos esse ato que tão belamente ainda ouso dizer, mas quanta graça vocês têm. A criança recém-nascida, ali toda suja. Quantos dias, quantos cuidados, quantos banhos. Imagine Nossa Senhora cuidando daquele que institui a Eucaristia e morre dessa forma. Tadinho, não tinha uma flauta, era capim. Quantos banhos? De que forma que foi? Veio ao nosso coração uma busca de um tempo que nós não vamos viver. Nós só podemos trazer ao nosso coração. De que forma? Assim, a exemplo da palavra, a gente possa perceber. Perpétua. Perpétua tem que ser a nossa fé. Perpétua tem que ser a igreja cheia.
Uma igreja cheia significa muita cura, muita entrega, muitos pés e corações limpos. O mundo que nós vivemos precisa de muitos que lavam os pés. E não é encher a igreja hoje e lavar os pés de vocês, é árduo padre. Porque ser um pároco, muitas das vezes, o Senhor fazer esse ato e se igualar ao Senhor é uma coisa que transcende qualquer ser humano. Só Deus pode, através dessa graça, comunicar tamanha graça. Olha para vocês verem que a palavra graça, ela não foge, ela sempre está, ela perpetua. Nossa fé deve perpetuar. E muitas das vezes, perdoar torna-se árduo no nosso coração. Mas eu digo a você, lavar os pés e perdoar é o maior ensinamento que o cristão pode fazer. Porque quem se abaixa não se humilha, ele se ergue diante daquele que um dia se abaixou para lavar os nossos pés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós observemos com singeleza e da mesma forma busquemos aprender a realizar com a nossa vida tais atos. Assim
atos de Jesus, repetido hoje nessa liturgia, sejamos recordados que a atitude foi impactante, porque a humildade. Também me recordo, na ocasião em que a igreja me conferiu a graça do ministério sacerdotal, no momento em que nós nos prostramos, assim que procede o ritual da ordenação, mal sabendo nós que aquela prostração, longe de nos colocar abaixo, pelo contrário, quando nós nos levantamos, já levantamos com a dignidade sacerdotal. Ninguém perde em ser humilde. Nessa hora, neste tempo em que o orgulho, a arrogância, a vaidade invade facilmente o nosso coração, facilmente todos os nossos corações, esse ato, ele quer nos libertar, ele quer nos ajudar. Eu acho muito impactante a palavra de nosso Senhor. Vocês me chamam de mestre, eu sou mestre. Vocês me chamam de Senhor, eu sou o Senhor. Veja o que eu vou fazer. Quem quiser ser o maior, siga este exemplo. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve mais, que ajuda mais, que ama mais, que perdoa mais. Nós temos que ensinar isso. O mundo se esqueceu disso. E a culpa que o mundo tem se esquecido disso é que nós não temos falado disso. Porque talvez sejamos envergonhados por não agir assim. Então, o Senhor nos conceda graça, bênção, temos coragem. É um símbolo apenas, é um símbolo para que a gente possa vivenciar os ensinamentos de Jesus. Que Deus conceda-nos a força para continuar a nossa preparação para a ressurreição de nosso Senhor. Aberta e prepara o nascimento pela água e pelo Espírito. Representa o Espírito Santo, a bênção divina, a alegria e a cura, visto como um símbolo de alegria e prosperidade. Com o óleo dos catecúmenos, o padre traça uma cruz no peito da criança, pedindo que a força de Cristo penetre na vida dela. É uma ferramenta espiritual utilizada desde o Antigo Testamento e o seu uso foi orientado também pelo Senhor Jesus. A cor que representa este óleo é o verde. Óleo do crisma é uma mistura de óleo e bálsamo, significando plenitude do Espírito Santo, revelando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo. É consagrado pelo bispo e usado no sacramento da confirmação, crisma, quando o cristão é confirmado na graça e no dom do Espírito Santo para viver como adulto na fé. Este óleo é usado também no sacramento da ordem, para ungir os escolhidos, que irão trabalhar no anúncio da palavra de Deus, conduzindo o povo e santificando-o no ministério dos sacramentos. A cor que representa este óleo é o branco ouro. Óleo dos enfermos é usado no sacramento da unção dos enfermos, conhecido erroneamente como extrema unção. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a provação da doença, para o fortalecimento da pessoa, para enfrentar a dor e inclusive a morte, se for vontade de Deus. A
A cor que representa este óleo é o roxo. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados no banquete do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Terminada a missa, então, nós seremos com translados de nosso Senhor até o salão Edifício São José. Thank you.